O que estamos assistindo no Brasil não é apenas uma mudança de governo, é o colapso estrutural e inevitável de um modelo de domínio que se arrasta por séculos. A série de políticas, declarações e manobras do poder central não são meros atos administrativos, mas sim o catalisador histórico que finalmente está rompendo o pacto de silêncio e exclusão que manteve a riqueza e a influência concentradas nas mãos de uma pequena oligarquia. O título que nos ocupa, o desencadeamento da crise de elite, não fala da aniquilação física, mas da dissolução do consenso que permitia à Casa Grande moderna governar sobre o povo, e não como o para ele. É o momento de máxima tensão entre as forças da perpetuação e as forças da reconfiguração, onde o peso da história exige uma correção de rota que a elite, por natureza, se recusa a aceitar. Essa resistência é o que transforma o processo em uma crise violenta, simbólica e absolutamente necessária para o amadurecimento da nação. O que se desenrola diante de nossos olhos é a materialização do que há muito foi profetizado pelos ciclos sociais. Todo sistema baseado na desigualdade extrema carrega em si o germe da sua própria destruição. Assistimos agora ao momento em que a força política advinda da base popular, a senzala simbólica, eleva-se com a intenção clara de desmantelar, peça por peça, as estruturas que garantem a acumulação e o privilégio oligárquico. Estou falando de reformas tributárias que tocam no intocável, de um redirecionamento de investimentos que prioriza a base em detrimento do topo, de uma política externa que questiona as alianças históricas, sobretudo, de uma retórica que ousa nomear e confrontar os detentores do capital, do poder midiático e do braço judicial que sempre garantiu a estabilidade do status quo. Este é o expurgo da sombra histórica, o acerto de contas que se tornou inevitável a partir do momento em que a consciência coletiva se recusou a permanecer invisível. E é aí que reside a pergunta mais importante, aquela que obriga a reflexão imediata. Você é capaz de enxergar esta guerra de poder para além da manchete superficial, compreendendo que a sua vida e o futuro deste país dependem de quem vencer este conflito? Se a resposta é sim, então antes de continuarmos esta análise profunda, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam despertar para a realidade desta reestruturação histórica. O que está em jogo não são apenas números fiscais, mas a própria fundação de quem o Brasil é e de quem ele pode se tornar. É hora de sair da inércia e entender o jogo. O colapso desta elite tradicional não é um evento isolado, ele está umbilicalmente conectado a forças maiores que transcendem a política eleitoral e penetram nos ciclos históricos e na economia global. O que está em jogo é o controle dos mecanismos de legitimação e acumulação de riqueza. No Brasil, desde o período colonial, essa legitimação se deu pela exclusão. Uma massa imensa mantida na base para garantir a rentabilidade e o conforto de um topo extremamente reduzido. Este modelo de oligarquia, sustentado pelo latifúndio, pela dependência externa e por um aparato midiático judicial que funciona como guardião da porta, atingiu seu prazo de validade conceitual. A entrada maciça de novas tecnologias, a democratização parcial da informação e a ascensão de uma base política organizada tornaram a manutenção desse pacto insustentável. O status quo está sob ataque não por um idealismo passageiro, mas pela força bruta da inevitabilidade histórica. É fundamental compreender por que essa reconfiguração importa agora. Se olharmos para a história mundial, os grandes saltos civilizatórios ou as profundas crises de identidade nacional sempre ocorreram quando a tensão entre o poder centralizado e as necessidades da base se tornava insuportável. No Brasil, essa tensão sempre foi mascarada pela narrativa do país do futuro e pela ilusão de mobilidade social, enquanto, nos bastidores, os mesmos sobrenomes e os mesmos grupos de interesse controlavam os pilares da nação: o crédito, a terra, a comunicação e a justiça. O que vemos hoje é a ruptura desse mascaramento. O governo atual, ao nomear o problema e atacá-lo com políticas de inclusão e redistribuição, está forçando o sistema a uma reação histérica. É um momento de clareza brutal. Ou o país se reconfigura para ser mais equitativo, ou ele implode sob o peso da sua própria desigualdade crônica. Este processo de desencadeamento da elite oligárquica deve ser visto como uma batalha sobre os pilares do sistema. De um lado, temos o antagonista simbólico, o sistema oligárquico arcaico, representado pelos seus personagens conceituais,
como o oligarca do capital financeiro e o patrono midiático, que tenta desesperadamente controlar a narrativa. Do outro, o catalisador da transformação, a força de base popular progressista, liderada pela figura do líder político, que funciona como o profeta desta reconfiguração. O conflito se manifesta na resistência feroz a qualquer medida que toque na rentabilidade dos privilégios históricos. A elite está disposta a sacrificar a estabilidade nacional, usando seu poder midiático e judicial, para evitar a perda de controle sobre o status quo que a sustenta. O espectador precisa internalizar que esta não é uma disputa partidária comum. Estamos falando da dissolução de um sistema de castas econômicas que sempre se viu acima da lei e acima da soberania popular. Quando uma reforma tributária ameaça taxar grandes fortunas ou dividendos, não é apenas uma mudança fiscal, é uma declaração de guerra ao dogma central da oligarquia, a intocabilidade de seu capital. Quando a política externa busca alianças que desafiam os interesses tradicionais do agronegócio exportador e da dependência financeira, o que se quebra é a estrutura de poder geoestratégica que a elite sempre utilizou como alavanca. Esse é o panorama inicial. Um confronto de gigantes entre um passado que se recusa a morrer e um futuro que insiste em nascer. A clareza argumentativa exige que estabeleçamos a natureza cíclica deste fenômeno. Olhe para a história do Brasil. A queda da monarquia, a Revolução de 1930, a redemocratização. Todos foram momentos em que o poder se concentrava de tal forma que o sistema precisou ser violentamente reajustado. A elite atual é a herdeira direta da estrutura de poder que se beneficiou do coronelismo e da República Velha, apenas adaptada à roupagem do século XXI. Eles não usam mais a força física dos jagunços, mas sim a força da narrativa controlada e o peso da jurisprudência que garante a impunidade seletiva. A contextualização imediata, portanto, é a de um sistema velho que, ao se sentir ameaçado, revela suas garras mais afiadas e seus mecanismos de defesa mais sofisticados. É fundamental que você, como espectador, entenda o nível de profundidade a que esta crise nos leva. Não se trata de uma briga por espaço na máquina pública. Trata-se da disputa pela alma da nação, pelo controle sobre a forma como a riqueza é gerada, distribuída e legitimada. É por isso que a reação é tão intensa, a polarização tão radical e a guerra narrativa tão implacável. O sistema oligárquico está investindo toda a sua energia na tentativa de deslegitimar o catalisador da transformação, pois se a base ascender e se tornar consciente de seu poder, o retorno ao status quo de exclusão será impossível. Essa é a contextualização, um cenário de tensão máxima e confrontação existencial que define o nosso presente. O significado profundo de tudo isso é que não se trata de uma simples troca de guarda. É a dissolução do consenso que permitia à elite governar sobre o povo, garantindo sua invisibilidade. Este é o despertar da consciência social contra a invisibilidade imposta, um movimento irreversível. Uma vez que o povo entende a arquitetura do sistema que o oprime, ele não pode mais ser enganado pela mesma narrativa. Essa consciência coletiva é o verdadeiro ponto de inflexão da história brasileira. O último ponto de aprofundamento conceitual é a coragem da retórica. O governo atual não apenas age, ele nomeia seus antagonistas. Ao confrontar abertamente os mercados, os rentistas e os monopólios midiáticos, o líder político quebra o tabu da intocabilidade. A elite sempre se escondeu por trás de termos técnicos e anonimato. A retórica que nomeia é um ato de desmascaramento, que força os atores do sistema oligárquico a se posicionarem publicamente, assim, tornarem-se alvos da crítica e da pressão popular. O conflito central que define este momento histórico é o choque frontal e inevitável entre o sistema oligárquico arcaico e a força de base popular progressista. Essa não é uma briga de boxe com regras claras, é uma guerra de trincheiras onde o prêmio é o controle da fundação socioeconômica do Brasil. O antagonismo é profundo porque ele não se limita a divergências políticas, ele é existencial. De um lado, o oligarca, capital financeiro e agronegócio histórico, luta pela preservação do rentismo e da capacidade de acumular sem limites ou responsabilidades sociais. Do outro, a voz da base, o povo ascendente, luta pela dignidade e pela redistribuição, impulsionada pela força histórica, a inevitabilidade da mudança social.
A tensão se manifesta diretamente nos mecanismos de poder. A elite, através do patrono midiático, dispara uma guerra narrativa com a finalidade única de deslegitimar as políticas de inclusão e redistribuição. O medo é a principal arma, medo da crise, medo do comunismo, medo da instabilidade. Este pânico é cuidadosamente orquestrado para paralisar a ação governamental e, crucialmente, para confundir a base. O objetivo é fazer com que o povo vote contra seus próprios interesses, convencido de que o privilégio da casa grande é, de alguma forma, a garantia de sua própria segurança. O conflito é, portanto, em grande parte, uma batalha pela percepção da realidade na mente do espectador. O choque mais visceral ocorre quando as políticas de reestruturação tocam diretamente no bolso dos oligarcas. As reformas tributárias que visam aumentar a taxação sobre a renda e o patrimônio, em detrimento do consumo e do trabalho, são vistas pela elite como um ataque pessoal e não como justiça social. A resistência é imediata e organizada. Lobistas, think tanks financiados e a pressão midiática se unem para minar a aprovação dessas leis no Congresso, se necessário, derrubá-las no Supremo Tribunal Federal. O conflito é material. É sobre bilhões de reais que deixam de irrigar o topo para começar a circular na base. O legista do sistema, o braço do judiciário que sempre serviu de âncora para o status quo, se encontra no centro dessa tempestade. Quando o líder político, atuando como o profeta da reconfiguração, propõe mudanças que alteram a relação de poder entre os três poderes, ou quando o judiciário é forçado a decidir sobre a constitucionalidade de medidas redistributivas, a tensão se torna institucionalizada. O conflito não é apenas entre o executivo e a elite, mas se espalha pelas próprias fundações da República. A luta é para ver se a Constituição será interpretada em favor da soberania popular e da justiça social, ou em favor da blindagem patrimonial e jurídica da elite. Este antagonismo é inevitável porque os dois projetos são mutuamente excludentes. A prosperidade da oligarquia, neste modelo histórico, sempre dependeu da miséria controlada da maioria. O avanço da base, por definição, exige a redução dos privilégios do topo. Não há conciliação possível. O conflito é, portanto, a expressão dramática da contradição inerente ao modelo brasileiro. O sistema arcaico reage com toda a sua força, porque entende que, se a reconfiguração for bem-sucedida, não haverá retorno. Eles lutam não por uma eleição, mas pela sobrevivência de seu modo de vida secular e por sua relevância histórica. A polarização, que muitos lamentam, é na verdade a materialização desse conflito central. Ela é o sintoma de que a sociedade foi forçada a encarar a injustiça fundacional. Os agentes do sistema oligárquico arcaico tentam transformar a disputa de classes em uma guerra cultural e ideológica, pois sabem que, se o foco permanecer na desigualdade econômica, eles perdem. O papel do espectador neste conflito é discernir a manobra, entendendo que a instabilidade que lhes é vendida como causa é, na verdade, a dor do parto de uma nova ordem social. O conflito é profundo, carregado de significado e exige vigilância constante. Para entender a profundidade do que estamos vivendo, é preciso retirar este conflito da estreiteza do tempo presente e colocá-lo na perspectiva dos padrões e paralelos históricos. A crise da elite brasileira não é um evento inédito. Ela é a reincidência de um ciclo de oligarquia que atinge seu ponto de ruptura. Olhemos para a história. A queda da monarquia imperial, por exemplo, foi a falência de um sistema onde o poder político e econômico estava intrinsecamente ligado a um grupo restrito de senhores de terra e status. A República Velha que a sucedeu apenas trocou o cetro pelo coronelismo, mantendo a mesma estrutura de exclusão. O que o líder político faz hoje, confrontando os pilares do sistema, ecoa os movimentos que levaram à Revolução de 1930, onde a pressão da modernização e de novas forças sociais, a voz da base da época, forçou o colapso do domínio das velhas oligarquias cafeeiras. O paralelo mais forte reside no princípio bíblico da colheita, uma metáfora poderosa para a lei social de causa e efeito. A parábola do rico insensato, a queda de Babilônia e o próprio Êxodo não são apenas histórias religiosas, são arquétipos sociais que mostram que o acúmulo desmedido e a negação da justiça social criam uma dívida que a história cobra. A semente da injustiça colonial, regada pelo latifúndio e pela escravidão, plantada por séculos,
agora produz a colheita da instabilidade e da revolta. A elite, ao insistir em manter a injustiça fundacional, está acelerando o seu próprio processo de dissolução. Eles são os faraós modernos que, ao apertarem o cerco para evitar a perda de controle, resistência às reformas, guerra narrativa, apenas garantem a força da base para o movimento de libertação. Podemos forjar analogias ricas com fenômenos recorrentes de outros impérios. Sempre que uma nação atinge um índice de Gini insustentável, onde a concentração de riqueza é obscena, o sistema de crenças que a sustenta começa a ruir. A estabilidade não é um fato, mas um consenso mantido à força. Quando a voz da base percebe que sua miséria é a condição para o luxo do topo, esse consenso se quebra. Vimos isso nas revoluções europeias, onde a aristocracia se recusou a ceder poder ou privilégios, acabando por perder tudo. A repetição cíclica nos adverte. A teimosia do antigo poder em se adaptar é o que transforma a reconfiguração em algo violento e inevitável. O padrão que emerge é o da resistência simbólica do oligarca. Sempre que o poder da base popular ameaça ascender, a elite usa seus mecanismos de controle narrativo para desumanizar a mudança. Na época do coronelismo, a elite pintava os movimentos populares como desordem ou comunismo. Hoje, o patrono midiático emprega a mesma tática, mas com ferramentas mais sofisticadas, chamando a inclusão de populismo irresponsável e a taxação justa de ameaça à democracia. O objetivo é sempre o mesmo: deslocar a pauta econômica para a pauta moral, mantendo a concentração de riqueza intocável. O paralelo é a constante luta entre a elite e a verdade. A repetição cíclica sugere que o que está em curso é a maturidade tardia da nação. O Brasil, como um adolescente rebelde, precisa confrontar sua sombra histórica, que é a injustiça fundacional. O processo é doloroso porque a sombra, a elite oligárquica, resiste com força, utilizando todos os recursos à sua disposição para manter o país em um estado de dependência econômica e imaturidade política. O paralelo está em outros países que só atingiram a autodeterminação completa após quebrar o poder dos seus barões internos e dos seus padrinhos externos. É um rito de passagem nacional que exige sacrifício e clareza de propósito. O último e mais vital paralelo é que o poder nunca é cedido, ele é tomado. A transição da República Velha para a Era Vargas, ou os movimentos que culminaram na Constituinte de 1988, não foram presentes, foram conquistas impostas pela pressão. O atual desencadeamento da crise de elite é a manifestação moderna desse princípio. A elite tradicional se vê forçada a responder à pressão da base e às políticas do líder político porque o custo de manter o status quo se tornou mais alto do que o custo de ceder parte do seu controle. Esses paralelos históricos não são apenas ilustrativos, eles são o mapa que indica a inevitabilidade e a direção desse confronto. Para fundamentar essa narrativa, precisamos ir além da retórica e apresentar as evidências conceituais, históricas que atestam a validade da crise de elite. A primeira evidência reside nos fatos da concentração de renda. Embora não utilizemos dados numéricos exatos, a realidade dos índices de Gini no Brasil sempre esteve entre as mais perversas do mundo, refletindo uma concentração de capital que é antidemocrática e insustentável. As medidas do governo que buscam reverter essa inércia, como as alterações tributárias que impactam o topo da pirâmide, taxação de fundos exclusivos, fim da isenção de dividendos, são a prova material de que o confronto está ocorrendo. Esses movimentos legislativos não são neutros, são flechas direcionadas ao coração financeiro da oligarquia. O segundo ponto de fundamentação reside nos acontecimentos institucionais. Olhe para as decisões apertadas no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Votações que aprovam ou barram políticas de Estado versus interesses privados revelam o graqueamento da hegemonia da elite. Por muito tempo, o oligarca e o patrono midiático garantiam a maioria automática no legislativo para defender seus interesses. Hoje, a voz da base e a pressão do líder político tornaram a batalha legislativa uma disputa ferrenha, onde o resultado não é mais garantido. A simples existência de um cenário de polarização intensa no Congresso é a prova de que as forças de controle se enfraqueceram. A terceira evidência é o comportamento e as falas dos líderes empresariais e políticos de oposição. O nível de histeria e as declarações que beiram o pânico,
muitas vezes distorcendo a realidade econômica para prever o caos, demonstram a resistência à perda de privilégios. O uso do medo na mídia tradicional, orquestrado pelo patrono midiático, não é um sinal de força, mas de desespero estratégico. Eles sabem que a força política advinda da base tem legitimidade e que a narrativa de que só a elite pode salvar o país está se esgotando. Esse comportamento histérico é a confissão implícita de que a reconfiguração está funcionando. A quarta fundamentação está nas estruturas sociais atacadas. O governo atual não está apenas implementando programas sociais. Ele está atacando a raiz da dependência social através da educação, da soberania alimentar e da reindustrialização focada em tecnologia de ponta. Isso é uma evidência conceitual, pois a dependência do povo em relação às migalhas da casa grande é o que garante o controle oligárquico. Ao investir na autonomia da base, o líder político está desmantelando o mecanismo de clientelismo que sustentou o poder da elite por décadas. A quinta evidência é o sinal de expurgo da sombra. A injustiça fundacional, a sombra da nação, se manifesta na impunidade e na desigualdade sistêmica. Quando há tentativas claras de regulação de setores que sempre foram intocáveis, como o marco fiscal ou a tentativa de regulação de grandes plataformas, o que está sendo atacado não é a empresa, mas a estrutura de poder que garantia a intocabilidade da elite. Esses sinais de expurgo são visíveis na reação agressiva e na tentativa de paralisia institucional que a elite promove para proteger seus ativos e seu status. A última evidência crucial é a decisão de política externa que questiona alianças tradicionais e busca a multipolaridade. Essa decisão é uma afronta direta ao oligarca que se beneficia da subordinação do Brasil a potências estrangeiras. A elite dependente sempre utilizou a necessidade de agradar patrões de fora como justificativa para manter o controle e os privilégios internos. Ao buscar a autonomia e a soberania, o catalisador da transformação está retirando a legitimação externa que a elite sempre utilizou como escudo, forçando-a a enfrentar a voz da base sem intermediários internacionais. A tensão começa a se construir de forma inexorável à medida que as forças em confronto se tornam mais visíveis e menos dispostas a recuar. O sistema oligárquico arcaico, percebendo que as alterações tributárias e a redistribuição de investimentos não são blefes, mas uma agenda de reconfiguração séria, intensifica sua resistência. Essa resistência se manifesta na saída controlada de capital ou na ameaça de desinvestimento, criando instabilidade artificial nos mercados. Esta não é uma reação espontânea. É uma manobra calculada do oligarca para tentar provar que a agenda de inclusão é sinônimo de caos econômico, visando pressionar o líder político a recuar de suas medidas mais radicais e favoráveis à base. O aumento da tensão é amplificado pela guerra narrativa orquestrada pelo patrono midiático. A cobertura da imprensa tradicional passa a ser uma tentativa incessante de deslegitimação. Cada política social é pintada como irresponsabilidade fiscal. Cada movimento pela soberania é chamado de isolamento internacional. E cada confronto com o capital é rotulado como ataque à democracia. Essa saturação de narrativa negativa tem o objetivo estratégico de erodir a base de apoio do catalisador da transformação e criar um clima de inquietação e incerteza na população, forçando o sistema ao ponto de virada sob pressão emocional. No campo institucional, a tensão cresce na luta por cada voto no Congresso e cada decisão no Judiciário. A força histórica e a voz da base exigem avanços rápidos, enquanto o legista do sistema e os aliados do oligarca tentam arrastar os processos legislativos e judiciais, visando paralisar a agenda de reconfiguração. O que está em jogo é o tempo. Se a elite conseguir atrasar as mudanças por tempo suficiente, ela espera que a inércia, o desgaste político e a pressão econômica consigam reverter o curso. A lentidão e a resistência institucional tornam-se um campo de batalha dramático que mantém o espectador em constante suspense. A progressão dramática nos leva a entender que o ponto de virada é inevitável, pois os dois projetos, concentração versus distribuição, não podem coexistir. A cada passo que o líder político avança em direção à reestruturação, a reação da elite se torna mais radical e desesperada. Essa escalada de confronto é a própria construção de tensão. O espectador sente que o país está à beira de uma ruptura, pois a elite não aceitará a perda de privilégios sem lutar com todas as suas forças, e a base popular,
agora consciente, não aceitará o retorno à invisibilidade e à exclusão. O elemento emocional da tensão reside no confronto direto entre a esperança e o medo. De um lado, a esperança da voz da base por um futuro mais justo e equitativo, energizada pelas promessas de reconfiguração. Do outro, o medo, imposto pelo patrono midiático, de que a mudança trará desastre e ruína. Essa bipolaridade emocional na sociedade é a expressão mais clara da alta retenção dramática do roteiro. O espectador se sente puxado para dois lados opostos, a urgência da transformação e o terror das consequências anunciadas pelo status quo que se desfaz. O ápice desta construção de tensão é o momento em que a elite utiliza sua arma final, a tentativa de golpe de narrativa ou a paralisação sistêmica através do judiciário ou de manobras de desestabilização financeira. É o momento em que o sistema oligárquico arcaico joga sua última cartada, demonstrando que prefere ver o país instável e polarizado a aceitar a perda de seu domínio histórico. Essa escalada final de resistência nos conduz, de forma lógica e dramática, ao ponto de virada, onde a sociedade será forçada a fazer sua escolha definitiva. O ponto de virada não é um evento único, mas sim a convergência inescapável de todas as forças em confronto, resultando na perda de controle da narrativa por parte do patrono midiático e da elite. Este é o momento decisivo em que a revelação conceitual se torna palpável. A massa, a voz da base, entende o jogo. A contínua e histérica guerra narrativa, ao invés de paralisar o processo, começa a produzir o efeito oposto, despertando a consciência crítica. O público percebe que o medo imposto não é sobre o futuro do país, mas sobre a sobrevivência dos privilégios do sistema oligárquico arcaico. A conclusão inevitável deste ponto de virada está na recusa do povo em aceitar o retorno ao status quo. A elite está perdendo o controle do terreno movediço da informação, enquanto o patrono midiático tenta desesperadamente sustentar a narrativa do caos. As informações sobre as reformas, a redistribuição e a soberania se espalham pela base através de canais alternativos. A assimetria de informação, que sempre foi a principal ferramenta de domínio da elite, é quebrada. Isso representa o clímax conceitual. O poder da mentira estrutural se dissolve diante da claridade da verdade econômica e social. A revelação profunda que marca este momento é a da fragilidade do poder da elite. O poder oligárquico não reside em armas ou em força bruta, mas na aceitação passiva da população. Quando essa aceitação é substituída pela participação ativa e crítica, o oligarca se torna um gigante com pés de barro. O líder político, ao nomear e confrontar os detentores do capital, não apenas age, mas convida o público a ser testemunha e juiz desse confronto. A quebra da invisibilidade da injustiça é, por si só, o ponto de virada mais radical da história brasileira recente. O insight profundo sobre o sistema analisado é que a estabilidade passada era uma ilusão, uma superfície mantida pela exclusão. O ponto de virada revela que a verdadeira estabilidade só pode ser construída sobre a justiça social e a equidade, e não sobre a concentração de riqueza e o privilégio hereditário. A instabilidade que vemos agora não é a falha do novo modelo, mas sim a última convulsão do modelo antigo, que resiste violentamente à sua própria morte. Este entendimento força o espectador a reavaliar tudo o que lhe foi ensinado sobre ordem e progresso na história do país. A convergência final é o momento em que a votação crucial acontece, ou a decisão legal é tomada, selando a perda de um pilar fundamental do status quo para a elite. Pode ser a aprovação definitiva de uma reforma tributária progressiva, ou a validação pelo legista do sistema de uma política de Estado que limita o poder do capital financeiro. O resultado deste momento não é apenas uma vitória política, mas a vitória simbólica da força histórica. A elite sofre uma derrota que não pode ser facilmente revertida, pois a estrutura legal e fiscal do país foi alterada em favor da reconfiguração. Este ponto de virada exige que o público entenda que ele é um coautor desta mudança. Sua consciência e sua recusa em serem manipulados pelo medo do patrono midiático foram o peso decisivo na balança. A convergência não teria sido possível sem o despertar da consciência que se recusou a votar na inércia. O momento decisivo é, portanto, a maturidade da voz da base,
que agora assume seu papel de força política fundamental e irreversível na reconfiguração do poder socioeconômico nacional. O ponto de virada não encerra a luta, mas redefine as regras do jogo. A principal consequência para o espectador é a revelação da fragilidade do poder que parecia absoluto. O sistema oligárquico arcaico, embora ferido, não foi aniquilado, mas sua capacidade de controle irrestrito foi permanentemente comprometida. Isso significa que a instabilidade e a polarização se intensificarão por um tempo. A elite, ao perder o controle dos pilares fiscais e narrativos, usará o que lhe resta: a influência política e o capital de desestabilização. A implicação social é que a guerra narrativa se tornará mais insidiosa, pois o patrono midiático terá que inventar novas táticas para manter a base confusa, agora que o método tradicional está falhando. O significado profundo disso para a nação reside na autodeterminação. O Brasil emerge deste confronto com uma identidade mais clara sobre quem detém a soberania. As políticas de reestruturação, validadas pelo ponto de virada, são a materialização da força histórica que impulsiona a nação para sua maturidade. A implicação histórica é que este momento será lembrado como a dissolução do consenso de exclusão que vigorou desde a colônia. O espectador precisa internalizar que está vivendo a releitura dos livros de história em tempo real, onde a voz da base finalmente se torna a protagonista. No nível pessoal, a consequência é a exigência de clareza e vigilância. O espectador não pode mais se dar ao luxo da inércia ou da neutralidade. A guerra de poder de proporções históricas que se desenrola por trás da fachada de normalidade exige que você se torne o guardião da informação, capaz de discernir a verdade no ruído da desinformação. O líder político pode catalisar a reconfiguração, mas a defesa da transformação social é uma responsabilidade individual e coletiva. O significado é que a sua participação ativa na narrativa é o que garante que o antigo sistema não consiga se reerguer. As implicações espirituais se conectam ao princípio da colheita. A reestruturação social é o acerto de contas kármico do país. A dor e a instabilidade que acompanham o processo são o preço da libertação de um ciclo de injustiça secular. O espectador deve entender que esta crise é um processo purificador, um expurgo da sombra necessário para que a nação alcance sua maturidade e autodeterminação. A instabilidade momentânea é, na verdade, a tensão saudável de um sistema que se realinha com a justiça. O significado econômico é que a regra do rentismo está sob ataque. O oligarca terá que se adaptar a uma realidade onde o lucro fácil, desvinculado da produção e da responsabilidade social, se torna insustentável. Isso implica a instabilidade econômica temporária como preço da reconfiguração, mas o resultado final, se a mudança for consolidada, é uma economia mais robusta, baseada na distribuição de renda e no mercado interno. A crise de elite é, em essência, a rejeição ao capitalismo predatório em favor de um modelo mais inclusivo. Em última análise, as consequências exigem que o público perceba a urgência do momento. O ponto de virada não é um final feliz, mas sim um novo começo perigoso. A elite tentará usar todos os meios restantes, judiciais, midiáticos e financeiros, para reverter o curso. O significado final é que a esperança de um novo alicerce social reside no fato de que, pela primeira vez em muito tempo, os pilares do sistema oligárquico estão visivelmente balançando, e o futuro do país depende da vigilância e da ação contínua da voz da base para garantir que eles caiam. A verdade inegável que emerge deste confronto é que a elite não cairá sem lutar, e o custo dessa reconfiguração será o nosso sacrifício pela vigilância constante. O processo quebra o silêncio e expõe a arquitetura da injustiça, mas a mera revelação não é a vitória final. O que se exige agora de cada um é o discernimento inabalável e a resistência à inércia. O antigo sistema tentará seduzi-lo de volta ao conforto da ignorância, vendendo a estabilidade de um passado desigual como a única opção viável. Não caia nessa armadilha. A inércia é, neste momento decisivo, um voto pela manutenção do privilégio e pela continuidade da exclusão. Portanto, o alerta final é que você está no epicentro de uma transformação histórica. O Brasil não pode mais ser um país de fachada, onde a riqueza se concentra e a maioria se contenta com as sobras. A esperança reside no fato de que os pilares do domínio oligárquico estão balançando de forma visível,
e a voz da base está consciente de sua força. Mas essa esperança exige um preço: o abandono da passividade política. A luta não acabou. Ela apenas mudou de fase. A vigilância é a única moeda capaz de pagar a liberdade e garantir que a reconfiguração social se consolide em lei e em realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, se esta análise profunda ressoou com a sua percepção da realidade e te fez enxergar a guerra de poder em curso, deixe seu comentário para nos mostrar que a voz da base está atenta e se inscreva para continuar acompanhando análises como esta. O futuro da nação exige que continuemos a desvendar os padrões e a defender a consciência crítica que acabamos de despertar.